Olá, pessoal, bem-vindos ao terceiro episódio do Cotton Talks, podcast 100% dedicado ao mercado brasileiro de algodão. Eu sou o Bernardo Souza Lima e hoje temos o prazer de receber Jean Calamari, gerente de algodão da Vicunha, maior indústria têxtil aí do Brasil, e o Jean, que é responsável pela compra de algodão dessa empresa, que é a Vicunha. Então, no bate-papo de hoje, nós vamos conhecer um pouco mais do lado pessoal do Jean, a história dele no algodão, e também entender um pouco mais como é o trabalho e a visão de quem opera com a compra e transformação do algodão. Seja muito bem-vindo, Jean, e obrigado aí pela participação. Olá, pessoal. Bernardo, primeiro de tudo, agradecer você pelo convite, agradecer a Souza Lima, dar o parabéns aqui pela iniciativa, excelente iniciativa, né? A gente tem aí muitas pessoas conceituadas e pessoas com muita experiência aí que já fizeram os episódios anteriores e tá de parabéns, foi muito bom. Sou prova viva disso, que eu escutei os dois, então que fico feliz e fico muito grato aqui pelo convite, né? Mas vou começar, vou me apresentar aqui. Meu nome é Jean Calamari, eu sou o gerente de algodão aqui da Vicunha. Sou engenheiro agrônomo formado na Exalc, na USP em Piracicaba, né? Venho de uma família que tem um pouco desse DNA da agronomia, né? Minha mãe também é formada em agronomia lá na Exalc também, né? Então, recentemente me casei, né? Casei faz aproximadamente 2 meses e casei com uma engenheira agrônoma também, a Ana Caroline Kroll, que também é formada em agronomia lá na Exalc. Então, assim, e em paralelo, estou fazendo mestrado, né, na Exalc, né, focado em administração, mas também com foco principal ali em algodão, né? E sou uma pessoa que tenho poucos anos aí de algodão, né? Então, estou começando ainda nesse mercado de algodão. A gente sabe que tem muitas pessoas aí com mais de 10, 20, 30, 40 anos, 50 anos de algodão, né? E eu tô começando, eu tenho 8 anos de algodão, mas cada dia é um aprendizado diferente, né? Sou uma pessoa que gosta muito de esporte, né? Já cheguei a jogar basquete profissional, hoje só por brincadeira, né? Nos momentos livres ali para fazer um esporte. E atualmente estou aqui na Vicunha com esse grande desafio de lidar com essas adversidades e coisas que a gente vive no dia a dia do mercado de algodão, que faz parte, né? E cuidando das unidades aí Brasil, Equador e Argentina. Tá certo. Muito obrigado aí pela apresentação, Jean. E, na verdade, você já tem uma bagagem importante aí no algodão. Daqui a pouco a gente vai falar aí que você saiu, voltou, né? Então, interessante aí esse relato e legal de ver também aí a sequência aí de geração na sua família dentro dessa área que você falou aí do estudo e até, acho que não é coincidência, né? Da sua esposa aí também ter a mesma formação. Então, legal aí essa união até na área técnica e profissional, né? E até aproveitar aqui, para quem está nos ouvindo pela primeira vez, tivemos já 2 episódios do Cotton Talks, que o Jean mencionou, e o primeiro deles foi com o Miguel Foz, que na ocasião era o presidente ali da ANEA, Associação Nacional dos Exportadores de Algodão, que representa as tradings. O segundo episódio, falamos com o Gustavo Piccoli, produtor de algodão do Mato Grosso e presidente da Abrapa, que é a Associação dos Produtores. E agora, para a gente fechar aí o outro elo da cadeia que estava faltando ainda, o Jean representando aí a Vicunha, que inclusive tem, na pessoa do Ricardo aí, o posto de presidente da ABIT, então, que é a Associação Brasileira da Indústria Têxtil de Confecção. Então, a Vicunha é muito inserida aí na questão também da associação da indústria dentro da cadeia do algodão. Então, tenho certeza que vai ser um bate-papo aqui muito rico para a gente, pela primeira vez aqui no Cotton Talks, abordar o lado da transformação do algodão, né? Jean, você já falou bem aí da sua parte pessoal, agora
Conta um pouco aqui da sua história e trajetória profissional, de como que você começou a trabalhar com algodão aí, até a gente chegar nos dias de hoje. Legal, legal. Logo que eu formei na Exalc, né, eu tinha acabado de sair, estava nos finalmente ali, tinha acabado de ser aprovado para ir para o trainee da Bung, né, e aí recebi o convite aqui por parte do Ricardo e do Daniel para vir trabalhar aqui na Vicunha e comecei a trabalhar aqui, né, na Vicunha logo depois que eu formei. Fiquei aqui 3 anos, trabalhei junto com o Daniel Steinbruck e com o Pocho Silveira, né, que é uma pessoa que tem aí uma vasta experiência, uma bagagem gigantesca e um excelente professor, um excelente profissional. Fiquei 3 anos aqui na Vicunha, depois recebi um convite para ir para a Raizen, fui trabalhar na Raizen com insumos agrícolas, né, então fiquei responsável por toda a compra de fertilizantes, calcário, gesso e foliar da Raizen por um ano. Foi uma passagem ali que acabei ficando fora do algodão, né? E aí, na sequência, recebi o convite para retornar para o algodão e voltei como trader de algodão na DM. Aí, na DM, passei 2 anos ali trabalhando com o Alex Curry, com o Paulo Marques, com o Igor, né? E a Evelina. E passei 2 anos, uma experiência muito boa, né? Com eles, muito bom, excelentes profissionais também. E na sequência, recebi o convite para voltar para a Vicunha, para assumir a gerência de algodão aí e ser responsável pelas 3 unidades que eu vou falar mais para frente, mas são 3 unidades no Brasil, uma no Equador e uma na Argentina, né? Completo praticamente 1 ano e 5 meses de retorno aqui para a Vicunha e tem sido um belo desafio e muito, muito dinâmico, muito bom estar de volta. Ah, legal e interessante esse retorno seu para Vicunha aí, e você trabalhou só com fera aí nessa história sua do algodão. E acho que é interessante também você já ter tido uma experiência na DM, né, que é uma trade, então você ter uma visão de trading agora do lado da indústria aí como comprador de algodão, imagino que isso agrega muito. E aí queria até pedir para você comentar um pouco sobre esse aspecto e falando assim, como que é um pouco da sua atuação no dia a dia na Vicunha, do seu envolvimento com algodão, né? Parte de compra de algodão, outras tarefas que eu imagino que você tem aí também. Como que é assim o seu contato com o mercado de algodão aí no trabalho da Vicunha? Sim, é legal. Para nós aqui, quando a gente fala de Vicunha e a gente fala de algodão, a gente está falando da principal matéria-prima aqui da Vicunha, né? Então, hoje o algodão ele tem uma representatividade muito grande aqui dentro para nós e, consequentemente, toda essa bagagem que eu tive, né, na trading e depois voltando para cá, faz com que tenha uma ótica diferente em relação ao mercado, né? Para nós aqui é uma ótica um pouco diferente quando a gente fala de compra de algodão, precificação, né? E aqui, querendo ou não, quando a gente fala de algodão, a gente fala de uma conexão muito grande, um relacionamento grande, muito grande com as outras áreas da companhia, porque a gente precisa entender como que estão as vendas, a gente precisa entender como está o fluxo de caixa, a gente precisa passar esse fluxo de caixa, então é muito conectado com vendas, com caixa, com controladoria, com todo o nosso pessoal de fábrica, principalmente, porque a gente acompanha as misturas, acompanha as origens do algodão que a gente está comprando, originando, né? Para entender o teor das misturas, para entender a eficiência da fábrica e para entender se a gente está suprindo a necessidade do que o nosso time de vendas está precisando. Então, eu vejo aqui o algodão na Vicunha como algo muito dinâmico, né? Muito dinâmico e diário, né? Todos os dias a gente tem um desafio diferente, todos os dias a gente tem coisas novas para a gente visualizar aqui e, consequentemente, a gente tem que acompanhar diariamente o mercado também, né? A Sim. gente sabe que o cenário macro e micro, eles vão compor o nosso preço final, né? A gente sabe ali que tem a tela de Nova York, mas ao mesmo tempo a gente tem o basis, né, que é o prêmio, que consequentemente vai compor o preço final, que depois tem o fator câmbio para a gente tornar o preço em reais por libra-peso, né? Que aí vai estar muito semelhante ao indicador Exalc, que é muito utilizado pelas indústrias locais aqui no Brasil como um indicador de compra,
né, de referência para as compras no mercado local. Perfeito. E o algodão, como você falou aí, até por estar, né, como uma commodity aí internacional, tem bastante dinamismo na cotação, volatilidade, então, como principal insumo aí da indústria, é de extrema importância que tem uma gestão, né, bem eficiente na compra dessa matéria-prima. E a gente que está de fora, mas tem contato e negócios, né, uma relação comercial com a Vicunha, a gente reconhece, percebe de forma muito clara, assim como algumas outras indústrias também, mas um perfil mais sofisticado aí na compra e na gestão do algodão, com ferramentas de hedge, compra um call, né, entregas futuras. Então, é importante realmente essa gestão aí bem firme e diária, né, do suprimento. E aí até uma pergunta aqui que me veio agora, Gia, e de curiosidade, que às vezes os nossos ouvintes aí não vão ter uma ideia muito clara, que o algodão como principal insumo aí da fábrica, e isso vai variar para outras fábricas de acordo com o tipo de fio e tecido, mas ela representa hoje mais ou menos quantos por cento aí do custo da composição ali de produção da vicunha aí? Isso vai, Bernardo, isso vai mudar muito mês a mês, dependendo do produto final que a gente está falando, porque na Vicunha aqui a gente fala de jeans, né? É uma indústria voltada para o jeanswear, né? Então a gente está buscando entregar a solução para o cliente final. Mas o intervalo que a gente pode assumir aqui, que é o algodão, ele representa de 40% a 50% do custo da Vicunha Têxtil. É, muito representativo mesmo, né? Depois, energia elétrica em segundo, correto? Isso, Químicos. exatamente. É, E aí tem uma série de fatores, isso depende muito de indústria para indústria, mas a gente pode mapear aqui os principais 4 pilares de custo. Pode pôr matéria-prima, pode pôr energia, pode pôr mão de obra, e depois a gente entra para outros, são os 3 principais. O restante é muito variável, tá? e falando um pouco aí sobre o jeans, o denim, que é o produto aí da Vicunha, comenta um pouco, por favor, Jean, assim, da operação, já vamos emendar duas perguntas aqui, mas assim, o perfil e a operação da Vicunha, e também sobre a atividade, o segmento específico aí, né, que é o denim, se puder explicar aí para a gente, por favor. Isso, legal. Pergunta muito boa, porque aqui a gente consegue clarear para o pessoal, né, que muita gente usa termos de mercado aí que acaba ficando um pouco distante da realidade para algumas pessoas. Mas quando a gente fala do mercado de índigo, o mercado de brim, né, quando a gente está falando do mercado de índigo, a gente está falando do mercado lá do jeans, né? E quando a gente Certo. está falando do mercado do brim, a gente está falando do mercado voltado para a sarja, né? Então a vicunha ela tem no seu principal foco aqui e ela tem isso como um grande pilar a linha do jeans, né? A linha do índigo, né? Então nós aqui somos muito focados nesse mercado que é um mercado muito amplo aqui no Brasil e fora do Brasil, né? Que é importante destacar que a vicunha ela tem atuações tanto no mercado local, América do Sul, mas também tem escritórios fora do país. Então a gente também exporta tecido, né? Então, isso que é muito importante destacar, e também, lógico, existem outros mercados como cama, mesa e banho, existe um mercado mais voltado para camisaria, tem outros tipos de mercado dentro do setor têxtil, mas a Vicunha ela está focado nesse mercado do denim, que é o mercado do jeans, né? E futuramente, quem sabe, a gente venha com com inovações aí, com novas linhas de produto, mas nesse momento nosso grande foco aí é na questão do jeanswear. E se não me engano, esse segmento aí do jeans, do denim dentro do têxtil é um dos mais fortes, né, do Brasil. Tem players aí bastante relevantes e a gente sofre com muita importação de têxteis aí, mas acredito que até mais em outras linhas, em outros segmentos, porque a produção do denim no Brasil ela consegue ser muito competitiva, inclusive com um pouco de exportação Isso. também. E, Jean, a gente falou aí desses outros segmentos, né, que tem
de vestuário, moda, cama, mesa e banho, parte hospitalar também, então o têxtil bem diversificado. E a gente tem observado aí ao longo dos anos, né, um crescimento muito forte na produção de algodão do Brasil, e a indústria passou, o parque têxtil, né, brasileiro passou por um movimento um pouco diferente, em que o consumo até reduziu um pouco, se a gente pegar um histórico mais longo aí, dos anos 90 para cá, em que o Brasil até chegou a ser um grande importador de algodão e agora é um grande exportador. Então, a indústria têxtil brasileira ela tem um privilégio de ter um suprimento doméstico aqui de qualidade, em volume que sobra, né, o que necessita para o consumo. Então, eu queria provocar um pouco aqui com você né, um panorama de como você está vendo aí a situação da indústria hoje no Brasil, que, né, se a gente fala também assim dessa redução, por outro lado, a gente vê que as indústrias que estão ativas aí estão assim com um parque têxtil já mais moderno, com uma gestão mais profissionalizada. Então, para você falar um pouquinho aí para a gente com uma visão mais abrangente um pouco, por favor. Perfeito. Acredito que aqui é interessante a gente dar um passinho atrás e falar um pouco da história, né? Falar um pouco de como que a indústria têxtil figurou lá desde 1970 até os anos atuais. Então, quando a gente pega lá para 1970, a indústria têxtil representava praticamente 4% do PIB industrial, né? Tinha uma concentração muito grande de produção do algodão no Nordeste e no Sudeste. Aí, quando a gente vai para os anos 80, o Brasil ele assume, né, uma figura entre os 10 maiores produtores de têxteis do mundo, né? E essa produção era muito voltada para o mercado interno, mas a gente sabe que nos anos 80 a gente sofreu muito com um período inflacionário, né, uma estabilidade econômica muito grande, que acabou reduzindo um pouco as margens e a competitividade desse produto. E, consequentemente, lá para os anos 90, a gente tem uma abertura comercial, né? E essa abertura comercial acabou expondo a indústria brasileira a grandes concorrentes, como China, Índia, Paquistão, Turquia e em outros países, né? E aí a gente começa, muitas empresas começam a fechar, buscando essa modernização, né? Então tem todo esse período vamos falar de 90 que a gente passa por essas mudanças, né? E aí nos anos 2000 a gente assume uma integração muito maior com o agronegócio, né? E nos anos de 2010 ali começa uma busca pela modernização e sustentabilidade, né? Em que sentido? Né? Uma expansão, existe uma busca pela produção integrada entre o algodão, tecido e confecção. Então, as pessoas buscam, nessa época, nos anos de 2010 ali, uma maior verticalização, né? Uma maior verticalização e um foco maior na questão da responsabilidade ambiental, né? Reduzir o consumo de água, reduzir o consumo de energia e buscar, dentro do processo, algo mais sustentável, né? E aí, com isso, surgem tecidos mais funcionais, consequentemente, mais tecnológicos, né? E aí a gente consegue enxergar aí, próximo dos anos de 2020, né? Vamos falar por assim só, uma cadeia que fatura cerca de 215 bilhões de reais ao ano e gera 1,3 milhões de empregos, né, diretos. Então, é uma indústria muito forte, ela é muito relevante para a nossa economia como um todo, para os diretos e indiretos, e é muito importante falar isso. No ramo têxtil, a gente tem muitas pessoas diretas, mas também tem muitos indiretos envolvidos, né? Sim. Então, isso mostra o quanto que a indústria têxtil, ela se faz resiliente, né? Sim. Passou por momentos muito bons lá no passado, momentos a qual tinha uma produção muito grande, tinha um parque fabril muito grande, agora a gente muda um pouco esse perfil, vem para um perfil que a gente busca a eficiência, cada vez mais precisa ser eficiente, né? Mas, ao mesmo tempo, que nem você falou, é uma troca de geração, né? A gente enxerga a indústria têxtil cada vez mais profissionalizada, cada vez mais, no passado, a gente tinha
muitas indústrias têxteis que eram indústrias de dono, né? Exatamente, não uma empresa com uma gestão empresarial. Hoje a gente visualiza muitas indústrias já com uma gestão empresarial. Então, nessas trocas de gerações também, ao mesmo tempo que a gente vê trocas de gerações nas fazendas, né? Muitos filhos, netos, entrando no negócio, cada vez mais se interessando, cada vez mais fazendo cursos, como a gente tem o Brazilian Cotton School, como a gente tem o Cotton School lá em Memphis, N outras coisas envolvidas, que aí a gente começa a enxergar isso também na indústria nacional. Esse trabalho de sucessão e profissionalização aí é fundamental, né, para a longevidade de qualquer atividade. Bom que está acontecendo na indústria. E bom que você lembrou de fazer essa retomada aí da história, muito bem explicada, e a gente, né, consegue ver como a indústria têxtil realmente ela tem números expressivos, como ela é uma indústria tradicional no Brasil. A gente tem vários casos aí de indústrias centenárias que estão ativas e bem aí hoje no Brasil. Então, é um mercado também muito bem organizado pela ABIT. E eu ia fazer minha próxima pergunta sobre a ABIT. Mas já que você deu uma aula aí de história, Jean, vamos aproveitar aí seu conhecimento para você dar uma outra aula aqui de uma pergunta que eu acho que é importante para quem está nos ouvindo aí, que é você explicar de forma simples e objetiva, mas quais são as etapas de transformação do algodão dentro da indústria têxtil, porque a gente inclusive falou aqui dos diferentes segmentos, né? Mas então, o algodão primeiro vira fio e tal, você vai explicar para a gente melhor, mas para ter um melhor entendimento aí de como que o algodão vai ser transformado no produto final, no caso do denim aí, por exemplo, até chegar no jeans, né? Perfeito. Vou mais uma vez dar um passo atrás, acho que é legal a gente falar lá desde a fazenda, né? Porque a gente sabe que tem diferentes ouvintes aqui, e então vamos Sim, falar desde a fazenda. Então, desde que o algodão é plantado, todo o seu ciclo, até a sua colheita, beneficiamento, e depois o transporte desse algodão, fardo a fardo, no caminhão até a indústria, a partir do momento que o algodão chega na indústria, né? Então, chegam os fardos no caminhão na indústria, ele vai para um armazém, depois, na sequência, ele entra, né, o algodão em pluma, ele entra para uma linha de abertura e limpeza. Então, nas indústrias a gente tem uma linha de abertura, né, para esse algodão, e é feita também uma limpeza. Eu vou te falar aqui, eu vou definir de maneira bem ampla, tá, Bernardo? Até para deixar o pessoal mais entendido de todo o processo, né? Logo na sequência, você vem e entra dessa abertura e limpeza, você vai para a fiação. E aí, quando a gente fala ali, né, dessa fiação, a gente está falando do fio de urdume, que vai ser responsável pelo comprimento, né, do tecido, e o fio de trama, que vai ser responsável pela largura do tecido, né? Então é legal destacar isso, o urdume e a trama. Depois, na sequência, você vai para o tingimento desse urdume, depois você entra para uma tecelagem, depois você cai para o beneficiamento, acabamento, inspeção e expedição, né? Então, muito importante destacar que aqui eu estou mapeando, pessoal, bem de maneira ampla, bem simples, mas é um processo muito longo, é um processo cheio de detalhes e que necessita de pessoas muito capacitadas para participar desse processo. Cada um na sua responsabilidade, mas para mostrar para vocês que é uma cadeia muito longa, muita gente envolvida, muitas máquinas envolvidas, então assim, é algo muito amplo. Da mesma forma que para produzir o algodão, para exportar, para transportar, tem as suas particularidades, aqui também tem as suas particularidades, mas é mais de maneira geral para vocês entenderem. O algodão chega, faz a abertura e limpeza, depois vai para a fiação, da fiação vai para a tecelagem, acabamento, inspeção e expedição. E você colocou bem aí, Jean, porque para quem não conhece pessoalmente uma indústria têxtil, não imagina o tamanho da estrutura, né? E como são detalhados ali os processos, as máquinas para acontecer todo esse ciclo aí de transformação que você explicou. Então,
realmente é de se dar o devido valor aí para a indústria e para todos os produtos têxteis aí que a gente consome, porque realmente é muito trabalhoso. Quando a gente pensa, então, desde a semente plantada lá na fazenda até, no caso o Dene aí numa loja, são várias e várias etapas aí até essa transformação total. E eu acho que é importante aqui também a gente falar de um detalhe, já que você falou ali da qualidade do algodão e tal, lá dos passos anteriores, que como a gente tem diferentes segmentos dentro do têxtil, né, do denim, do vestuário, cama, mesa e banho, e até dentro de cada segmento você tem produtos de diferentes níveis de qualidade, vamos falar assim. Cada um desses produtos ele vai ser desenvolvido de acordo com um tecido ou uma malha que vai vir de um fio e que esse fio também ele vai ser produzido de acordo com uma especificação que vem desde o algodão. Então, a se falar desde do brilho, da cor e do grau de impureza do algodão, que é o visual, quanto da qualidade intrínseca, que é o comprimento de fibra, a resistência, a grossura da fibra, uniformidade, por aí vai. Então, às vezes pode parecer que é simples essa transformação, mas tem muita variação aí de acordo com a qualidade da pluma, do fio e assim por diante, né? Sim, é uma cadeia muito cheia de detalhes, Bernardo, e muitas particularidades. Então, o algodão, ele tem um papel crucial, né? Então, desde o fato de a gente olhar a cor do algodão, desde o fato da gente olhar a folha do algodão, olhar a sua resistência, olhar o seu microné, olhar o seu RD mais B, olhar um CSP, que são todas essas características ou extrínsecas, que é o visual, ou a característica intrínseca, que é o HVI, né, que é proveniente do HVI. Então, assim, é uma série de fatores que, para nós, como indústria, é necessário a gente olhar como um todo, né? Não só a origem do algodão, mas em si as características para a gente adequar, né, dentro do processo e, consequentemente, ter a melhor eficiência possível. E manter o padrão de qualidade aí, né, Jean, também. Exato. Seguir à risca isso aí, ter essa inspeção de todas as etapas ali no que diz respeito à qualidade. E anteriormente, então, Jean, você comentou até da integração também da cadeia têxtil com a confecção e tudo. E aí eu ia te perguntar aí sobre a BIT, que tem esse envolvimento também bem amplo aí na cadeia têxtil, na parte industrial. Então, queria só que você explicasse aí, né? A gente teve nos episódios anteriores, como a gente falou, as outras associações representadas e, no caso aí, a Vicunha como um importante associado da ABIT. Explica aí para a gente, por favor, como é feito, o que é a ABIT, como é feito o trabalho junto aos associados aí. A BIT é a Associação Brasileira das Indústrias Têxtil e de Confecção, né? Ela tem a sua fundação lá em fevereiro de 57. É a principal entidade quando a gente fala de indústria têxtil e confecção no Brasil, né? Então, a gente fala aí de empregos diretos envolvidos em toda essa cadeia, mais de 1,3 milhões de pessoas, né? E o faturamento do setor aproximadamente 193 bilhões ao ano, né? Então, a BIT ela desempenha um papel fundamental aí na representação das indústrias e das confecções, né? E ela tem papéis fundamentais, né? Que muitas das vezes fica não muito claro para quem não conhece, né? Mas ela traz consigo a função de produzir dados, né? Estudos e análises sobre o mercado também, faz toda essa questão de capacitação e consultoria, então dá um apoio técnico e treinamento para as empresas e também encaminha em paralelo junto com outras iniciativas que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, que é a promoção internacional dessas indústrias, né? A gente vê esse movimento muito forte hoje aqui no Brasil, quando a gente fala do Mabrapa, do Cotton Brasil, em parceria junto com o Apex, né? Então a gente vê a BIT tem esse mesmo intuito de promover, né, essa internacionalização, né, com a Apex Brasil. E também
busca, acima de tudo, essa defesa institucional, né? Interlocução com o governo, interlocução com organismos internacionais, buscando favorecer as indústrias como um todo e o setor como um todo, né? Então, assim, a BIT, ela, assim como outras associações, assim como uma Abrapa, assim como as associações regionais, como uma AMPA, uma ABAPA, e a MIPA e N outras aqui que eu não citei, tem essa função exatamente de fortalecer e defender cada vez mais, através de conhecimento, dados e relacionamento, as indústrias têxteis do Brasil. Perfeito, e é realmente muito importante o trabalho das associações, né, em diferentes setores da economia, para isso aí que você falou, defender os interesses da classe, organizar, regulamentar, e dentre os assuntos aí que são em pauta, né, dentro da BIT, a gente sabe que tem, pelo menos o que a gente é mais próximo aqui, o Comitê de Algodão, que inclusive interage bem aí com a parte do mercado, né, que a gente participa, de produção, de comercialização. Então, explica também, por favor, Jean, o que é esse comitê de algodão que tem dentro da BIT, qual que é a função, o que é tratado lá, porque é, de fato, a parte aí da BIT que tem mais aí conexão, né, com a cadeia do E, algodão aí da origem. não, bom ponto. A gente tem encontros aí de maneira frequente dentro da BIT, que é a cadeia do algodão, que a gente fala, o Comitê de Cadeia do Algodão, né? E é uma reunião para troca de informações, né? A gente faz essa reunião para trocar informações entre as indústrias, conversar para entender o cenário do algodão, para entender o mercado, trocar informações, falar sobre oferta e demanda, falar sobre Qualidade também, né, Jean, tratar. muito, muito, tocar muito no assunto a respeito de qualidade, falar muito da qualidade por estado, né? Chega nesse nível de detalhe, nessa troca de informação. Também falar um pouquinho de como que tá as vendas de cada um, né? O pessoal comentar como que está o mercado, se o mercado está demandado ou não, quais são as frentes que estão mais demandadas. Então, assim, é uma reunião muito produtiva, né? Uma reunião muito produtiva que proporciona isso, essa troca de informação entre as indústrias para falar de toda a cadeia do algodão, né? Desde o produtor lá atrás, desde a oferta, desde o plantio, condições de safra, para aqueles que viajam e acompanham e estão lá com o produtor, compartilhar a informação com outras indústrias que, de maneira devido a tempo, devido a N outras coisas, não conseguem viajar com tanta frequência. Então, é uma troca de informações e também para buscar, né, se ajudar. Todo mundo ali se ajudar de alguma maneira através dessas trocas de informação. Então, assim, vejo como algo fundamental que acontece dentro da BIT, de extrema relevância. Essa ajuda aí, como você usou o termo, de integração que acontece aí entre as indústrias e eu diria que dentro de toda a cadeia do algodão, né, desde os produtores até mais adiante, ela traz bastante transparência, bastante união aí para todo o setor. Então, quem vive dentro aí do mercado de algodão sabe muito bem como é essa realidade. E a gente consegue enxergar isso, né, Bernardo? Hoje a gente vê uma Abrapa muito ativa, a gente vê um Cotton Brasil muito ativo, tem a Apex, a gente vê as associações regionais, uma AMPA, uma BAPA, uma MIPA, uma PIPA, tem N outras associações que eu não citei aqui, mas que mostra o quanto que o setor é organizado, né? Isso é uma coisa que eu destaco, já estive fora do setor, tenho amigos conhecidos e profissionais que trabalham em outras commodities e dificilmente eu vejo o nível de organização que a gente tem hoje no mercado de algodão, né? Então, é uma coisa que tem que ser destacada, que também está presente dentro das indústrias têxteis através da BIT. E eu vou até aproveitar o gancho, para defender um pouco aqui do nosso lado também e citar uma outra entidade que é muito ativa aí na cadeia do algodão, que é a BBM, né? Bolsa Brasileira de Isso. Mercadorias, que
vamos falar assim, é como se fosse a associação aí das corretoras, das empresas e agentes aí de comercialização, da qual a Souza Lima é membro e associado, e que também colabora muito para essa organização, inclusive com regulamento específico para comercialização de algodão e que é bem aderido aí pelas indústrias nas comercializações. Então, de fato, é muito organizado esse nosso setor aí, bastante profissional. E mudando um pouquinho aqui para um termo que você usou aí também antes, Jean, de já numa pegada mais moderna aí das indústrias, você usou a palavra aí, eficiência, né, vindo aí para a sustentabilidade. Com relação ao algodão, a gente vê as certificações aí de BCI, a de ABR também, que tem a rastreabilidade aqui dentro do Brasil, e no caso da vicunha, acho que até está na vanguarda aí do regenerativo, né, no têxtil brasileiro. Então, como que é tratado isso aí na indústria hoje? Quiser falar né, um pouco aí com mais propriedade do caso da vicunha, qual que é a diferença que isso aí traz para o negócio? Então, comenta para a gente sobre isso aí também, por favor. É uma coisa, hoje a sustentabilidade, ela faz parte do nosso dia a dia de uma maneira direta e indireta, e assim, uma coisa que para as indústrias hoje, né, todas as indústrias como um todo, e principalmente o setor têxtil, ela precisa e necessita ter esse pilar muito forte, né? Quando a gente fala, vamos começar lá, vamos lá para o nosso cliente final. O nosso cliente final hoje ele tem a informação na palma da mão, né? Hoje a gente através da internet, das redes sociais e N outras coisas que a gente tem, o cliente final ele tem essa informação na palma da mão e então ele tem esse desejo de cada vez mais entender o que ele está levando para dentro de casa, né? E isso daí gera, consequentemente, como um efeito, essa busca, né, essa necessidade de cada vez mais ter a sustentabilidade dentro do nosso dia a dia. Então, a gente vê isso em todos os sentidos presentes aqui para nós como indústria, então, desde a reutilização de água, né, quando eu vou falar um pouco da vicunha, a vicunha ela reutiliza muito a água, tem toda a parte de tratamento de efluentes. A gente recentemente fechou uma parceria e vai ter as nossas indústrias do Ceará sendo 100% abastecidas em breve por energia eólica, né? Então, Legal. isso é uma parceria que a gente fez recentemente. A gente tem uma média aí de 9 toneladas, né? 9.000 quilos de tecido ano que são reutilizados. Então, a gente um produto que chegou na nossa linha final ali, que eu falei para vocês que tem um processo de inspeção, teve algum ponto, algum apontamento, alguma coisa, isso volta para o processo, é desfibrado e fibrado de novo e entra para um ciclo de reutilização. Então, assim, a gente começa a enxergar cada vez mais que o termo circular, né? Você ter uma indústria circular, você ter um ecossistema circular, se torna algo muito presente e necessário, né? E cada indústria, na sua devida velocidade, devido tempos e movimentos, vai se adaptando a isso. Mas é uma realidade que faz parte hoje, já permeia as indústrias, essa busca pela sustentabilidade. E associada a isso, a gente tem as certificações, né? Começamos lá atrás através do BCI, depois na sequência a gente vem com o algodão brasileiro responsável, que é o ABR, né? A gente vem com o ABR trazendo essa identidade para o algodão brasileiro, trazendo esse cara crachá, exatamente você conseguindo ali bipar, né, fardo a fardo, para dar a identidade de cada fardo, e essa informação, as pessoas que trabalham no mercado aí, nas tradings, podem comprovar isso para vocês, mas cada vez mais vem sendo uma busca por parte de compradores lá fora e, consequentemente, para nós também, né? Ter uma visibilidade a respeito do que a gente está comprando. Vou dar um exemplo. Hoje a gente está com 3 unidades no Brasil. A gente tem uma unidade que consome 100% de algodão ABR. Qual que é o nosso foco no médio prazo? No médio prazo, a gente chegar ali próximo de 90% ou até 100%
em todas as nossas unidades. Então, esse é um foco nosso. E, permeando isso, a Vicunha foi pioneira no uso do algodão regenerativo, né? O algodão regenerativo segue uma série de práticas sociais e ambientais responsáveis que trazem muitos benefícios para o ecossistema, para o próprio agricultor, para todo o processo ali envolvido. Então, a Vicunha foi pioneira nesse consumo de algodão aqui no Brasil e, consequentemente, a gente teve também uma exportação desse produto, uma demanda muito significativa lá fora, né, no princípio, Bacana. e a gente continua ativo nesse mercado focado no regenerativo. Então, assim, Bernardo, sustentabilidade, ela faz parte já do nosso dia a dia e tende a continuar nos próximos anos. Não, e é bom de ver a atenção e o cuidado, o zelo que as indústrias estão tendo com essa questão do meio ambiente, da certificação do algodão, né, que é o que a gente conhece um pouco mais aqui. E até para explicar aí um pouco para os nossos ouvintes, o BCI ou BCI, que é uma certificação internacional, ela é bem difundida aqui na produção do Brasil. E aí a gente tem o algodão brasileiro responsável, que você citou, Jean, que é uma certificação interna, vamos falar assim, mas que ela tem aí um diferencial de ter toda a rastreabilidade desde a fazenda até o produto final. Então já tem algumas marcas e linhas aí em que o QR Code na etiqueta do produto mostra todas as etapas de transformação, quais indústrias, qual produtor lá no início, né, qual indústria que transformou. Então, é bem interessante isso aí, porque mostra a história daquela peça ali, vamos falar assim. Então, E a gente tem outras indústrias aqui que foram pioneiras também na confecção, na execução, né, e na produção de tecidos 100% rastreáveis, né? Então, você desde o processo de abertura até o fio, até a produção do tecido final, mesmo que chega até o consumidor final, você ter 100% de rastreabilidade. Então, eu acredito que essa rastreabilidade, ela vai continuar e vai ser parte da nossa realidade para os próximos anos, né? é Quem isso sabe aí. no futuro a gente possa ter outras certificações, outros nomes, outras linhas de desenvolvimento, mas a rastreabilidade e a sustentabilidade caminham lado a lado. Ô, Jean, e no caso do sintético, que a gente comenta aí que é um concorrente da fibra natural, muitas vezes, dependendo ali do mix, do produto, é necessário fazer um blend com algodão, e no denim acaba que tem que incorporar um pouco aí, né? Dependendo do tipo de jeans, para dar uma elasticidade. Explica para a gente um pouco de como que vocês conseguem usar aí a fibra sintética, acredito que mais o elastano, você vai explicar melhor, junto com o algodão para desenvolver ali o portfólio com diferentes tipos de produto. Quando a gente fala de uso de sintéticos, né, a gente fala de um desafio muito grande que a gente vem acompanhando por parte de entidades aqui no Brasil, de demonstrar, né, demonstrar o quanto que essas fibras sintéticas elas são bem diferentes, né, em vários aspectos em comparação ao algodão, né, que é uma fibra 100% natural, que tem uma resistência maior, que tem uma durabilidade maior e que no curto, médio e longo prazo não trazem malefícios aí para as pessoas, né, para a humanidade. Mas para nós aqui, o nosso foco principal é o tecido. Temos como foco o tecido com maior concentração de algodão, né? Dificilmente, é difícil falar que a gente tem o carro-chefe aqui com 100% de algodão, não, porque a gente trabalha com moda e a gente entrega soluções para o cliente final e o cliente final é que desenha junto com a gente o produto final. Até uma coisa legal para trazer para vocês, recentemente a gente inaugurou lá em Fortaleza, dentro da nossa unidade 1, a V-Laundry. A V-Laundry é um projeto exatamente para mostrar para o cliente final o que dá para ser feito com o tecido da vicunha, porque a vicunha ela compra o algodão, transforma em
tecido e depois vende esse tecido, mas aí a gente tem essa velálbula. Então, assim, o que a gente percebe no mercado como um todo, né? O mercado de denim, ele é um mercado que ele está muito pautado em cima de uma base de algodão com alguns produtos finais, alguns tecidos finais, com uso de elastano, uso de poliéster, mas a grande maioria, o share principal é algodão, né? O algodão traz essa resistência, traz uma gramatura um pouco maior para o tecido. Quando eu falo gramatura, eu falo de peso, né? Então, Sim. gente, todos aqui devem ter notado já quando vai no magazine que tem um tecido que é um pouco mais leve, tem aquela elasticidade, consequentemente esse tecido ele pode ter uma mistura ali com elastano ou com poliéster ou com nylon, e aquele tecido um pouco mais encorpado, aquele tecido um pouco mais pesado, ele tende a ser um tecido 100% algodão, né? Então, assim, para nós, existe um foco maior em cima do tecido com a principal característica na sua composição, o algodão, mas temos tecidos também que têm o poliéster, têm o elastano, mas a grande maioria para nós aqui é com mais de 90% de algodão. Esse sintético aí, no caso dele, é só, em alguns casos, para dar um toque, né, Gê? O Isso. predominante é o algodão, ainda bem, que é o que a gente Exato, vende exato. aqui. E hoje, é, falando aí dessa questão de sintético, de sustentabilidade, e olhando agora aí para frente, o que que você enxerga aí como principal desafio e, por um outro lado, como oportunidade para a indústria têxtil, de uma forma geral, no Brasil, aí nos próximos 5, 10 anos? Bernardo, eu consigo, de maneira bem prática, eu acredito que a palavra que define as indústrias aqui no Brasil como um todo é resiliência, né? A indústria têxtil nacional, cada dia que passa, ela vivencia uma série de desafios, seja ela no flanco de custo, no flanco de taxa, no flanco de competitividade com produtos do exterior, né, que acabam entrando aqui no Brasil, são importados, produtos já acabados. Então, é uma série de desafios que fazem com que essa indústria nacional ela tenha que ter uma resiliência muito grande. E caminhando lado a lado dessa resiliência, eu vejo como grande pilar de oportunidade a inovação, né? As indústrias elas precisam inovar, né? Cada dia que passa precisa buscar uma inovação, precisa buscar sair, como vamos falar, um jargão popular aí, né? Desculpa o formato assim, mas um jargão popular que é sair da caixa, né? Pensar fora da caixa. Então, Sim. esse é o grande desafio que eu vejo, acompanhar essa nova geração, acompanhar esse novo público consumidor, né, que é totalmente diferente de 50, 70, 100 anos atrás, né? Então, essa capacidade de inovar, de acompanhar essa velocidade do mercado, eu acredito que a inovação ela tem que ser vista como uma grande oportunidade para as indústrias. Não pode ficar parado, né? Então, está correndo atrás aí de novas tecnologias, inovações, se tornar mais eficiente, produtividade e se reinventando para sobreviver, né? E eu complementaria aqui, Jean, como assim uma oportunidade, diria até um certo conforto que eu vejo aí que a indústria vai ter essa parte do suprimento, né? Então, produção abundante aí no Brasil, qualidade sempre melhorando. Então, o suprimento de matéria-prima, acho que é um item que vai continuar ajudando bem a indústria têxtil aí brasileira. E assim a gente espera, e assim a gente deseja. Eu aqui no lado da indústria torço e estou aqui à disposição e quero ajudar que o Brasil não pare de crescer na sua produção do algodão, não pare de crescer na sua representatividade aqui, tanto no cenário nacional como internacional, né? Tem todo um trabalho que vem sendo feito, pessoas muito capacitadas participando de todo esse processo, né? Então,
acredito que a gente está no caminho certo, como indústria, como cadeia de algodão, como os produtores de algodão, então, como a cadeia como um todo, a gente está no caminho certo. Isso aí, produção e indústria caminhando juntos aí, né? Ô Jean, e aqui a gente já vai chegando na reta final da nossa conversa e a gente tem duas perguntas aqui de saideira que já são lei aqui nos nossos bate-papos, que acho que você até já comoveu aí, deve ter preparado. Então já vou emendar a primeira aqui, que é para você responder aí de bate-pronto em uma palavra. O algodão para você é Ligação. Eu acredito que o algodão está muito relacionado à ligação desde o produtor, desde o produtor com a empresa com a que vende a semente, com a empresa que vai lá vender o calcário, o gesso, o fertilizante, né? A ligação da planta com a natureza, com o solo, a ligação que o algodão depois que sai da algodoeira vem para a indústria, como que ela vai se ligar essa fibra de algodão, como que o algodão vai se ligar, vai se conectar, né, para produzir um fio, para depois produzir um tecido e as pessoas, né? Eu acredito que a gente está aqui falando de uma cadeia, mas uma cadeia repleta de pessoas, né? No final do dia, a gente está falando de pessoas e está falando de ligação. aí legal que a palavra que você escolheu aí, você foi muito feliz porque ela engloba vários sentidos, né? Dentro do algodão, relacionamento, é a conexão. Então foi legal aí, parabéns. Obrigado. E aqui a última, Jean, para você sugerir, recomendar para a gente algum livro, filme, algum material aí que tenha alguma ligação com o algodão aí, sugerir para os nossos ouvintes. Eu vou fugir um pouco aqui, Bernardo, até vou fugir um pouco do âmbito do algodão, né? E vou Mas falar um pouco. tá livre, pode ficar à É, vontade aí. eu tenho aqui como um ex-basqueteiro, né? E agora aposentado e só nas horas vagas. Eu tenho um filme aqui que eu gosto muito, que toca muito forte nos pilares de educação e disciplina, né? Que é um filme chamado Coach Carter. Então, é um filme que eu recomendo para todos aí em relação ao quesito educação e disciplina, né? Que são as bases, né? Uma das principais, dois pilares muito forte, né? Da, da, da vida do ser humano e, consequentemente, vai refletir aí no nosso dia a dia e, consequentemente, vai estar ligado com o algodão, tá? Não, mas repete o nome aí para a gente, para o ouvinte gravar aí certinho, Jean, por favor. Coach Carter. É um Beleza. filme de basquete. Tá bom. E eu não conheço, mas pelo que você explicou, eu acho que tem a ver sim, porque ele, inclusive, deve remeter à resiliência, né? Foi uma palavra Exato. que você usou e que traduz de forma muito fiel aí a história da indústria têxtil no Brasil. Exato, o quanto o esporte está presente ali, se relaciona com o nosso dia a dia e nos ensina muita coisa, né? Eu pessoalmente tento trazer muito isso aí do esporte para a vida profissional, pessoal, familiar. E é isso aí. Pessoal, então, lembrando aí que o Cotton Talks é uma iniciativa da Souza Lima Cotton, excelência em negócios de algodão, e também da Cotton Trade, que é a plataforma digital e exclusiva da Souza Lima. E para você que ainda não segue nossas redes sociais, acompanhe lá pelo Instagram, Souza Lima Cotton, e no LinkedIn, Souza Lima Cotton também. Para críticas e sugestões aí do nosso podcast, tem o e-mail cottontalks@souzalimaCotton.com. E para você que ouviu esse episódio aí, gostou, assim como os anteriores, nos ajude aí a divulgar aí pelo Spotify. E com isso aqui a gente fecha mais um episódio do Cotton Talks. Agradecer aí o Jean pela presença. Foi muito bom ouvir sua visão sobre a indústria têxtil brasileira, entender um pouco mais dos bastidores desse importante elo da cadeia aí do algodão, e inclusive pela riqueza de detalhes que você trouxe aí, já tenho certeza que foi muita novidade aí para diversos ouvintes.
E eu espero ainda ter anos e décadas aí de amizade e relacionamento profissional com você dentro do mercado de algodão e desejar que você continue tendo sucesso aí na sua jornada. Muito obrigado, Bernardo. Reforço aqui a minha gratidão pelo convite, por estar aqui, por participar e compartilhar um pouco que eu sei, né? E compartilhar um pouco com as pessoas que estão aí assistindo, escutando o podcast, né? Interessadas em conhecer um pouquinho mais a respeito da cadeia do algodão. Muito obrigado. Ô, Jean, e para fechar aqui um último comentário, vou até pedir licença para o Piccolo aí para usar uma expressão que ele utilizou na nossa conversa, que é a pinga boa, que você já é um exemplo aí dessa realidade, porque você viciou no algodão, tentou ficar fora por um ano, mas logo voltou e está firme e forte aí. Então, o que a gente fala, entrou no algodão é difícil de sair. Exato. É o famoso o trem bom, né? Você É sabe. isso aí, para nós mineiros também tem essa expressão aí, né? Muito Então tá bom. certo, Jean. Valeu mais uma vez. Na próxima edição tem mais conversa boa sobre o algodão, mercado e toda essa cadeia que nos conecta. E obrigado a você que está sempre nos ouvindo e prestigiando. Continue acompanhando o Cotton Talks e até a próxima. Um abraço.